Fala pessoal, vamos fazer nosso vídeo aí de fechamento da semana, daquela geral no mercado. Vamos começar aqui direto e reto, né, para o nosso Ibov, tá? O Ibov que veio aí, fez um rally interessante, aí 9% mais ou menos, né, desde o fundo ali da virada do ano, né, e dezembro para janeiro. E aqui, na minha opinião, né, eu já tinha falado sobre isso semana passada, retrasada. Aqui é uma região interessante, né? Né? Podemos dizer uma região interessante para dar uma descansada, né? Depois dessa esticada, tá? Seja, né, para fazer uma correçãozinha aqui, montar um fundo mais alto aqui no gráfico semanal para ir seguir, tá? Ou seja, de repente, eventualmente aí retomar essa trajetória baixista, que é o que acho que a maioria não está nem pensando nisso nesse momento. Mas é um ponto importante. Eu aqui definitivamente olhando pelo gráfico semanal, não seria aqui o lugar que eu entraria comprado agora. Tá? Mesmo que eu acho que vai subir. Acho que aí não é o melhor lugar, na minha opinião, para se comprar. Por outro lado, quem gosta de vender ou está querendo ainda venda, aí pode ser um lugar interessante, porque se você pensar, né, o seu risco está por aqui, né, acima de 130 mil, 130,5, alguma coisa assim, e você, se tiver certo, perdeu o fundo aqui já são 8 mil pontos, né? 9 mil pontos mais ou menos, né? Então você tem um risco de 3, 3,5 para tentar fazer no mínimo 9 na volta ao fundo anterior. Acho que o risco de retorno é minimamente decente. Mas vamos continuar o raciocínio aqui. Gráfico diário do Ibov, né? A trajetória é altista, né? Então marcou um fundo aqui e vem fazendo aqui uma sequência de fundos mais altos. Porém, estamos num período de correção e eu acredito que essa correção pode seguir mais um pouco, tá? Vim aqui para uns 126 mil, talvez aqui, ó, a região dos 124, são os números que eu estou de olho, tá? Acho que o mais distante nesse momento, que eu nem acredito nisso, em termos de correção, seria voltar aqui na região dos 121 mil, tá? Mas acho que tá distante nesse momento. Acredito que voltar aqui no 126, talvez aqui 124, já está de bom tamanho, pensando, né, na eventual continuidade do movimento altista. E se for isso mesmo, para onde olharemos, né, caso esse movimento altista seja retomado, tá? Na minha opinião, a próxima faixa aqui, né, além, óbvio, né, de romper o último topo, né, feito aqui nesse mês de fevereiro, é vir aqui, ó, beliscar o 131, tá? E depois, ó, 132, 134 e por aí vai sobrar lá, né, o topo histórico para quem sabe ser testado, rompido, né, e renovado, tá bom? Então, por enquanto, temos bons motivos aqui para acreditar na continuidade desse movimento altista, tá? Mesmo que continue corrigindo, caindo mais um pouco. O Dolinha, né? O Dolinha é gráfico semanal, tá? O Dolinha no gráfico semanal foi deixando, né, para trás pontos que poderiam ser de compra, tá? Mas chegamos em mais um. Tá? Mais um ponto que pode ser de compra. Por que mais um ponto que pode ser de compra? Para quem acompanha aí o Fibonacci, ou já viu usando, já deve ter ouvido, se não ouviu, vai ouvir agora, né? Que quando a gente tem, né, um traçado, né, de Fibonacci e chegamos aqui nessa região do nível do 127, tá? Uma correção nesse caso aqui, né, que é um viés altista, uma correção até aqui, ó, o nível do 7,6, tá? Pode ser ainda, né, uma correção para pensar em compra. Nesse caso, qual seria o alvo? Seria fazer os alvos aqui, ó, de 141 e 161. Então, a depender, né, de haver um sinal, imagina só, aqui nesse ponto você tem, né, 700 a 950 pontos aqui, 900 pontos para tentar fazer, tá? Então você tem esse potencial de retorno, a depender de vai ter sinal, onde fica seu stop e etc. Vai ocorrer esse movimento? Ninguém sabe, nós não sabemos, mas não ficaria surpreso se acontecesse esse tipo de movimento por aqui. Quando a gente vem para o gráfico diário, fica difícil de acreditar, porque o gráfico diário ele é vendido. Né, o dólar vem caindo aí praticamente em linha reta, tá bom? Não tem ainda sinais, né, de reversão, né? Por exemplo, uma falha de fundo, alguma coisa do tipo. Não temos nada disso. O que temos aqui é um kick de ADX, né? Ou seja, o ADX vinha vendido, está marcando aqui o fundo, né? O fim, né? Pelo menos temporariamente do movimento atual. Temos aqui o estocástico e o Trix já na compra, sinalizando, né, que podemos, né, ter eventualmente aqui um repique e num segundo, né, momento, né, no segundo estágio, talvez até uma reversão de tendência. Mas está muito cedo aqui para falar disso no dólar. Nem olhando aqui o gráfico intraday, não dá para ter muita ideia sobre isso. Aqui está mais consolidado do que outra coisa aí nos últimos 6, 7 dias. Então, muita paciência aqui com esse dólar e não antecipar, né? Por enquanto a dinâmica é dólar, né, subiu, ou seja, andou para cima, repicou, provavelmente
é venda, desculpa aí por enquanto, tá? Os juros, né, os DIs seguem caindo, né? Você está vendo aí os principais vencimentos, os curtos, médios, longos, todos aí com uma trajetória baixista, sinalizando que mesmo após um repique, né, como tivemos aqui nessa semana, a expectativa é de continuidade desse movimento baixista aí. Então poderemos ver aí os DIs, né, abaixo de 14, né, nos próximos dias ou talvez semanas, tá bom? Viés aí baixista, né, nos DIs, nos juros, tá? Índices setoriais, né? Consumo tá aí, né? Dá para você, se quiser, desenhar até um canalzinho aqui, né, de alta, tá bom? Então tá testando aqui o que seria, né, o fundo desse canal, e encontrando suporte por aqui, podemos imaginar uma nova pernada altista, tá bom? Setor elétrico e X tá aí, trajetória altista, firme e forte, indo lá já em direção ao topo, e FNC fazendo a correção parecido com o Ibov, né? Vindo aqui provavelmente até a média, pode corrigir um pouco mais, mas aí já é um ponto interessante para ficar de olho. O IMAT, né? Olha aqui, é quase uma agulhada de venda, né? Mas é uma venda aqui, né? Então um cenário aqui meio esquisito para as commodities aí, Vale, celulose, etc. Em que pese a Vale aí andou bem nessa semana, tá bom? O imobiliário, né? Também fazendo uma correção, já sinalizando aqui que pode seguir um movimento daqui de onde está, e aí a ver se vai romper o topo e ir embora, tá? E o small também mesma coisa, corrigindo, né, vindo aí talvez até as médias, vendo se para por aí, encontra suporte e retoma, né, a trajetória altista, tá? Falar do mercado lá fora agora, né? O S&P, né, tomou uma porrada hoje aí nessa sexta-feira, 1,7 de queda. Você tá vendo aqui, né, o S&P zanzando aqui pela região de topo, né, praticamente lateralizando aí nas últimas 10, 12 semanas, né? Vai lá, belisca às vezes uma máxima, um topo histórico, volta, mas não tem aquela contundência, né, de continuidade do movimento, pelo menos por enquanto, né? Pode ser que mude, pode ser que a partir da semana que vem o S&P vá lá, romper o topo, vai embora, acelere novamente, mas também pode ser o contrário, né? Pode ser que o S&P finalmente aí tenha acabado um pouquinho aí da gasolina nesse tanque, que está cheio aí há um tempão, e o S&P venha para uma correção um pouco mais ampla. Se for esse o caso, 5.900, 5 aqui, 700 aqui, 850 são pontos bem interessantes para a gente buscar. E aí, olhando para o fechamento, né, da semana, a gente está falando aí de coisa de, né, 1,40, talvez aqui 2,7 e no mais distante nesse momento aqui 4% de queda. Ainda assim é uma queda, né? Depois dessa trajetória toda altista, pode parecer pouco, mas ainda assim é uma queda que, né, há algum tempo não se vê, e aí, né, vamos acompanhar o desenvolvimento disso. Afinal de contas, S&P, Estados Unidos é a matriz, todo mundo está de olho. Os juros, né? Os juros lá fora, ó, sinalizando, né, a retomada do movimento baixista. A ver se vai perder aqui esse fundo, né, o 4,20, ali 4,20 não, desculpa, 4,20, né? É isso mesmo? Não, peraí, que eu tô falando bobagem. 4,40, desculpa aqui, ó, e segue viagem, né, em direção aqui ao 4,30, e aí sim, né, 25, 20, alguma coisa do tipo. Mas trajetória é baixista aqui nos juros, 10 anos, e por enquanto permanece dessa forma. Petróleo, né? O petróleo também tomou uma senhora porrada nessa sexta-feira, -3, né? E aí, ó, o petróleo aparentemente, ó, deve voltar aqui para essa faixa que ficou consolidado por alguns meses, tá? Entre aí, né? Já está dentro dela, né? Entre 75 aqui e o 70, 69, tá? Então é para aí que a gente está olhando. Acho que qualquer coisa além disso, ou seja, o petróleo abaixo de 70, provavelmente vai ter algum contorno aí de crise, de, sei lá, de alguma coisa que não está no radar no momento. Se você colocar no gráfico semanal, você vai perceber, ó, olha aqui, ó, eu vou tentar fazer uma reta aqui, ó, olha aqui, que essa faixa aqui, ó, é uma faixa que o petróleo já zanzou por ela ao longo dos anos, várias e várias vezes. Ora, né, serviu de resistência e o petróleo não conseguiu romper. Uma vez rompido, voltou, segurou suporte e tudo mais. Então, uma região bem importante, é um divisor, né, a gente pode dizer assim. E aí, o que vai fazer o petróleo? Se manter acima ou perder? Não sei, mas graficamente parece que é para ir para essa faixa que a gente vai voltar nos próximos dias, tá bom? Minério, né? O minério segue consolidado, né? Tá aqui em vias, né? Ou seja, na cara do gol, né? Para de repente sair dessa consolidação, romper e de repente seguir viagem lá para 114, 115, 120, mas não é o lugar que eu ou você iria entrar comprado agora. Aí é o lugar. Se está comprado, vê se rompe, né? Mas está de fora, acho que tem que permanecer de fora, pelo menos por enquanto. E para finalizar, o Bitcoin, né? O Bitcoin segue consolidado também, né? Alguns meses já nesse range, tá bom? Não tem muito aqui a se fazer, na minha opinião.
acho que é observar. Se você tem alguma posição comprado, vendido, define aí o seu stop, onde você pula fora. Se comprado, abaixo aqui de 87, 86, eu consideraria fortemente pular fora. Se eu estou vendido, acima aqui de 108, 109, eu também consideraria pular fora. E é isso, não tem muito a fazer aqui nesse momento, na minha opinião. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha tido uma excelente semana. Eu falei aí no vídeo essa semana, sempre estou falando, né? Eu tenho um curso de análise técnica disponível, um curso gravado. Você assiste as aulas no seu ritmo, tira suas dúvidas diretamente comigo, grupo de alunos. Se você preferir também, eu tenho mentoria individual aí por questões de agenda também. Não dá para fazer muitas por aí, abrir muitas vagas, né? Mas se você tiver interesse, é só me chamar, a gente bate um papo aí para alinhar as ideias, ver o que você está precisando e, obviamente, ver como é que a gente pode fazer. Mas é isso. Se você quer contar comigo aí com a minha ajuda, é só chamar que a gente troca uma ideia aí sem compromisso. Espero que você tenha tido uma excelente semana, que o vídeo aqui te ajude aí a ter uma visão geral aí do mercado dentro, né, com a ótica aí da análise técnica. Valeu, um grande abraço, bom fim de semana, até mais.